Ela conseguiu dizer que ele quis dizer, ainda viva. Ela estendeu a mão. E disse que a deixou viva por vingança. O cara ergueu a cabeça. Energia subia da mão do policial. Ela explicou por ter ousado machucá-lo. Arthur pegou o fragmento da sua mão. Ele olhou e não entendeu. Ela se agarrou a ele e disse, mesmo com um núcleo destruído, ela precisa mostrar com a ajuda do mana que ele havia colocado nela antes. Eles tocaram as fronteiras, os olhos do homem iluminaram-se. Houve uma explosão. Ela mostrou-lhe uma serpente. O processo da batalha inteiro. Como ele foi derrotado, o corpo começou a desmoronar. Todos correram à frente deles. Sentou-se algo que parecia uma pessoa. E naquele exato segundo, todos foram perfurados por esses alfinetes. Aqueles que sobreviveram foram trancados. Os demais já estavam mortos. Esta criatura ergueu 2 dedos e disse que havia 2 opções. Podiam tentar combatê-lo e morrer. Ou ele ergueu a mão e disse, eles poderiam matar todos os aliados sobreviverem. Bem, naquele momento, todos escolheram lutar. Ele perguntou, acreditam mesmo que suas ações nada fará diferença, independentemente do que eles façam. A guerra começará de qualquer forma. Enquanto essa criatura ria, os outros morreram. Ela matou uma após a outra e riu. E então algo finalmente o tocou. Um pedaço se desprendeu de sua testa. As criaturas disse que iria lhes dar uma morte rápida. Que pena arrancar membros. Ele avançou. Todos ao redor estavam mortos. Ele disse que não precisariam mais de membros. Ele foi até a garota, pegou suas pernas e as arrancou. Ele estendeu a mão e disse ter ouvido isso. Se um de seus sentidos for destruído, então todos os outros percebem tudo com mais agudeza. Então ele começou a torturar a garota. Arthur voou em choque. Ele vomitou. A garota pediu desculpas. E disse que ninguém deveria ver algo assim. Especialmente para um garoto da sua idade. O garoto limpou a boca. E disse que deveria contar o que aconteceu aqui. Ele abaixou a cabeça e acrescentou. Pelo menos ele sabe exatamente o que eles passaram. Ele olhou para a garota e a agradeceu pelo serviço. Ela sangrava, apertou os dentes. E ela chorou, dizendo que estava morrendo. O rapaz também chorou. Ele se apoiou no chão, a abraçou. A garota o abraçou de volta e confessou que estava assustada. Nesse momento, ele não conseguiu falar nada, apenas que ela não precisava se preocupar e que ele estaria com ela agora. Eles ficaram abraçados, depois a mão dela caiu no chão. Ela mergulhou em lembranças, como ela levou o irmão ao espelho. O protagonista convenceu-se de que a morte de Ali não foi em vão. Arthur sentou-se ao lado do corpo do lutador no poço. Ele estendeu a mão para ele, cobrindo seu corpo com terra. Arthur observou que, graças às memórias dela, ele conseguiu descobrir que o negro, o demônio com chifre, não estava sozinho. O garoto empalou a espada no chão. Arthur, sem saber o número exato, observou que eles estavam procurando algo com certeza.
igual ao primeiro demônio que encontrou. Na caverna de Sylvia, Arthur se afastou da espada. O protagonista notou que havia um capacete nele. Se este demônio queria Sylvie, ou todo Eudickenton, não importava. O protagonista declarou que, seja ou não um mago, com afinidade pelos 4 elementos ou não, ele não teria chance. O protagonista pegou o corpo morto de Alia. Ele declarou que se os demônios, o que se dizia sobre a guerra iminente, era verdade. Então, ele não poderia apenas ficar parado. O protagonista limpou o sangue do rosto de Alia. Ele observou que, para proteger aqueles a quem amava e prezava. Neste mundo, ao longo do tempo, havia uma moeda na palma do protagonista. Arthur declarou que precisava se tornar mais forte. O mago agarrou o objeto em sua mão. Ele se levantou, olhando para Alia. O mago ergueu as mãos. Envolvendo-os em água, o protagonista congelou o corpo de Alia. O mago colocou uma flor branca no caixão de gelo, mandando Alia ficar sozinha por um tempo. O triste olhar dele pousou na bela flor. Ele disse a Alia que veio por ela. Havia muitos túmulos perto do protagonista. Arthur disse que veio por todos eles. Arthur olhou para trás, onde Sylvie estava. Ele caminhou até o dragão. Agradecendo por Sylvie inclinou-se para o protagonista. Chamando-o de pai, o mago garantiu que estava bem. Sylvie olhou para o mago com preocupação. Quem sorriu, triste, o mago sugeriu que o dragão saísse dali. O mago virou a cabeça. Quando o dragão o olhou com tristeza, Arthur disse que não havia mais nada a fazer. Lá, os meninos ficaram de costas para o caixão de gelo. Onde Alia estava, o dragão estava no céu, a lança em punho. Eles saíram da caverna nevada, que se tornou laranja. O protagonista moveu os pés no chão. Sylvie, que mudou sua aparência, caminhou ao lado dele, olhando tristemente para Arthur. O protagonista se aproximou da porta, próxima onde havia guardas. O guarda obstruiu o caminho de Arthur, perguntando o que a criança esqueceu, especialmente ali, tão tarde, e se ele tivesse um documento de identificação. O protagonista apontou para a faixa em seu manto. Ele disse ser Arthur Lywin, da Zirus Academy, retornando de uma visita ao túmulo das viúvas. O guarda olhou para o homem com preocupação, perguntando o que ele disse. As viúvas foram para onde o incidente aconteceu. O mago acenou com a cabeça, olhando para o guarda. Um dos guardas entrou apressado. O lutador pediu que ele informasse a Academia Zirus. E o aventureiro faleceu por causa disso. O guardião olhou para os rapazes, dizendo que a guilda estava montando uma equipe de resgate para encontrá-lo, pedindo que ele aguardasse ali enquanto ele trazia um espelho que curaria suas feridas. Arthur pegou a mão do guarda. O lutador olhou para o garoto com confusão. Arthur, franzindo os lábios, disse respeitosamente: ele só quer ir para casa. Lembrando que iria relatar a Cyrus Academia no dia seguinte e preencher todos os documentos sozinho. O guarda estreitou os olhos, olhando para o garoto confuso. Ele fechou os olhos e suspirou fundo.
de acordo com o protagonista. Arthur desceu do coach perto da casa. Ele caminhou até as escadas, parando perto delas. Arthur ergueu a cabeça. Ele olhou para a porta da casa. O protagonista olhou adiante, com um olhar triste e exausto. Ele disse que todos dentro... Aparentemente, a criança estava preocupada com ele, mas se eles perguntariam o que aconteceu. Arthur sentou nas escadas, enquanto Sylvie o fitava intensamente. Ele admitiu que agia de maneira egoísta naquele momento, mas ele não achou que poderia lidar com isso. O protagonista estendeu a mão. Ao liberar uma aura, um token surgiu em sua mão. O protagonista observou que as últimas palavras de Alia ecoavam em sua mente. O medo dela de solidão e de morte. O protagonista sentou-se imóvel. Olhando ao longe, ele pensou que não importava se era sorte, ataque ou plano de alguém. Arthur olhou para o objeto em sua mão, apenas esperando que o fim dela fosse igual ao dele. E ela teria uma segunda chance de vida. Rai saiu de casa olhando para o filho. As luzes do norte eram visíveis no céu. Rai perguntou se era bonito. Não era? Ele olhou para o céu, descendo em direção ao sol. Ele disse que, em momentos assim, você percebe todos os benefícios de viver em uma cidade voadora. O protagonista apertou a mão em punho, aprimorando-o ao peito. Rai disse que não precisava falar nada. O pai sentou nas escadas ao lado do filho. O capitão lembrou como Alice tentou curar as feridas. Ele disse que não sabia se notou, mas a mãe dele não conseguia curar feridas graves. O capitão estreitou os olhos para a frente, dizendo que provavelmente era como ele, adicionando que sua mãe também tinha suas próprias cicatrizes, que ela não conseguia falar. O capitão olhou para o filho com tristeza, dizendo-lhe para não se forçar. Rai observou que cada um tinha suas próprias batalhas. Eles precisavam. Rai colocou a mão na cabeça de Arthur, dizendo que, assim como sua mãe, ele estaria ao seu lado, esperando que ele vencesse. O pai olhou para o filho com um sorriso, dizendo que a vida não era apenas uma batalha, então estava tudo bem se ele fosse espancado algumas vezes. Arthur olhou para baixo, com tristeza. O pai, franzindo os lábios, olhou para o céu. Enquanto as lágrimas começavam a rolar dos olhos de Arthur, Rai disse para ele se levantar de novo. O protagonista encolheu os dentes. O capitão disse para ele aprender com isso e tornar-se mais forte para vencer essa guerra. O protagonista começou a chorar, cobrindo os olhos com as mãos. Pássaros voavam sobre o prédio no céu azul. O protagonista estava no balcão, observando a fonte. Arthur virou as costas, olhando para baixo. Cynthia entrou no balcão, dizendo que ele deveria ter ido direto ao seu escritório. Arthur olhou para o pátio com tristeza, dizendo que a vista era melhor dali. Cynthia começou a olhar ao redor, dizendo que não conseguia ver sua besta mãe. Arthur pediu que ela ficasse em casa. Como ele não ficaria por muito tempo? Cynthia sorriu para o protagonista,
dizendo que, considerando o que aconteceu no dungeon, ele precisava descansar, perguntando se ele tinha algum plano. O protagonista olhou para a diretora com um leve sorriso, dizendo que prometeu à mãe e à irmã que iria fazer compras com elas mais tarde. O vento soprou pelo cabelo do garoto. A diretora se aproximou de Arthur, olhando adiante com expressão preocupada. Ela perguntou o que exatamente havia acontecido lá embaixo. Adicionando, a professora Gore já havia informado sobre a anomalia, envolvendo as rainhas do macaco guinchador, perguntando se mais algo havia acontecido lá embaixo. O protagonista se afastou do balcão. Ele ergueu a mão com a moeda em frente a Cynthia, dizendo que isso é o que aconteceu. Cynthia olhou para a moeda. Arthur a entregou, surpreso. A senhora-chefe arregalou os olhos, horrorizada. Ela olhou para o Tolkien com incredulidade, pensando que isso não poderia estar acontecendo. A diretora olhou para a maga, com pânico nos olhos, perguntando o que aconteceu com a lança de Elia. A maga disse que ela estava morta. O mago olhou para a diretora com tristeza, dizendo que o corpo dela e dos membros de sua equipe no andar de baixo da cripta da viúva. A diretora abriu a boca levemente. Ela pensou que, para a lança ter sido morta, eles devem ter estado lá dizendo a Arthur que lamentava ter que perguntar. Cynthia olhou para o mago com preocupação, perguntando se ele havia visto quem poderia ter feito isso. O mago estreitou os olhos. Ele ficou ali, sério, dizendo que não tinha visto. Cynthia apertou o punho, dizendo que, de qualquer forma, ainda precisava relatar o incidente ao conselho. Cynthia acrescentou imediatamente que ele tentasse não pensar mais nisso. A diretora virou as costas para o mago, olhando desanimado. Ela disse que não era algo que ele precisasse se preocupar, adicionando que o conselho e os fitas restantes. O conselho lidaria com quem causou isso sozinhos. O mago olhou em frente com tristeza, esperando que fosse assim. Pessoas caminhavam pelas ruas da cidade. Alice e Tabitha estavam na balança. Olhando joias, o protagonista caminhava pela cidade. Com a família, Alice olhou para o filho com entusiasmo. Ellie arrastou o irmão para a loja. O protagonista observou, enquanto a mãe e a irmã escolhiam roupas. Ellie colocou uma tiara com uma maçã na cabeça, enroscando a mão em Arthur. A campainha da porta balançou e tocou. Tabitha sorriu amplamente. Com sacolas nas mãos, ela apontou para os produtos da loja com um sorriso. Agora, bem-vindos à sua loja favorita. O protagonista levantou o punho ao seu ouvido. Voltando-se para Tabitha, as meninas olharam de volta para o protagonista. O mago perguntou a Tabitha se ela poderia dizer se havia lojas próximo. Poderiam comprar materiais de treinamento. A morena levantou as sobrancelhas para o mago, perguntando o que ele quis dizer com elixires. A morena acrescentou que havia uma loja muito famosa perto. Isso estava ao virar da esquina. Se ele quisesse, poderia verificar primeiro. Alice olhou para o filho, animada, dizendo que poderiam ir juntos. Ellie gritou para que eles vissem Sylvie ir.
O mago colocou as bolsas no chão. Alegremente, ele acenou para os meninos, garantindo que tudo estava bem. E ele os encontraria depois, adicionando que não precisam se preocupar com ele e se divertir. Sylvia acenou, pedindo ao pai que não a abandonasse. Arthur colocou a mão no rosto, dizendo que seu sacrifício não seria em vão. O mago caminhou pela rua, com expressão séria. Ele entrou em um dos becos da cidade. O céu azul estava visível sobre a cabeça do protagonista. O mago desviou o olhar para o lado. Ele viu um pequeno túmulo, com uma flor e um colar. O protagonista lembrou-se dos momentos em que encontrou a moribunda Alia. Ele lembrou como ela baixou a mão. Arthur lembrou de ter colocado a flor no caixão de gelo. Depois disso, ele o olhou com tristeza. O mago ficou perto de um pequeno túmulo, olhando para ele triste. Depois disso, ele começou a avançar. O protagonista parou perto de um beco. Ele ficou de costas, olhando para uma casa podre e mofada. O mago indagou se era essa loja que a tia Tabita falava. E eles vendem poções e medicamentos lá. O protagonista olhou para o prédio com olhar abatido, pensando que este lugar parecia mais como um barco de venenos e corrupção. O protagonista deu um passo. O homem perguntou se poderia dar-lhe troco. O mago olhou para trás com medo. Ao ver o homem, seus olhos se alargaram em perplexidade. O velho sorriu levemente. Arthur, estendendo a mão, não compreendeu. Por que não o sentira antes? O velho disse. Ele parecia ter visto um fantasma, adicionando que era apenas um velho comum pedindo esmola. O mágico começou a vasculhar o bolso da calça, dizendo que, é claro, pensando que ele se perguntava como chegar a isso. O mágico estendeu a mão com uma moeda. E o velho garoou imediatamente. O velho sorriu amplamente. Mostrando uma moeda de prata, ele agradeceu muito. O protagonista apressa-se a colocar a mão no bolso, acreditando que havia acidentalmente Arthur, dando-lhe uma moeda de prata, disse ao velho que ia dar isso a ele. O protagonista estendeu a mão com uma moeda de cobre, enquanto o velho desaparecia instantaneamente. Os olhos do protagonista alargaram-se, acreditando que costou-lhe sem moedas. Ele suspirou fundo, caminhando para a porta do prédio. Arthur olhou para a maçaneta com desagrado, que emitia uma aura laranja. Ele se perguntou se a loja verificava os clientes. Ou o protagonista pegou o cabo com a mão. Ele apertou-o com força, emitindo uma aura. A criada abriu a porta com força, causando nuvens de poeira a surgir. O garoto olhou para o velho, parado atrás do balcão, chocado. O velho perguntou o que poderia ajudá-lo naquele dia. O protagonista indicou irritado com o dedo para o velho, pedindo que devolvesse a moeda. Lembrando que ele disse ser o velho sem disse teto, que ele disse ser apenas um velho comum. E ele pensou assim por causa do seu aspecto. E onde se encontraram, o homem de cabelo branco sorriu maliciosamente. Ele levantou a mão e perguntou:
E então, ele poderia escolher uma coisa de graça. E então, eles estariam iguais. A empregada virou a cabeça, vendo o balcão com poções. Ele perguntou se havia isso custa uma moeda de prata. O homem de cabelo cinza disse que, claro, havia e ele só precisava de um treinamento. O protagonista sorriu maliciosamente com desagrado, encolhendo os olhos, repetiu mentalmente. Então ele deveria respeitar seus superiores. Arthur começou a andar pela loja. Arthur se inclinou sobre o balcão, olhando para os mostruários, tocando uma nuvem de poeira com o dedo. Ele perguntou a idade da loja. E se ele já o tinha limpo? O velho pareceu desagradado com o rapaz. Quem desviou o olhar, o homem disse, para sua informação. O trabalho físico prejudicava os idosos. E ele achava que sua loja estava em bom estado. O protagonista continuou andando entre as prateleiras. Ele elevou sua atenção. Havia um gato preto na prateleira. Ela olhou para Arthur com seus olhos cósmicos. De repente, o gato se afastou abruptamente. O mágico desviou o olhar para o lado. Ele abriu a caixa com um anel. Ele franziu o rosto ao olhar para o anel, pensando que um jato de água saiu do anel. Mas Arthur desviou. Ele colocou a caixa de volta com desagrado. O velho, franzindo os lábios, notou que ele se esquivou, adicionando que ele não precisava se preocupar, pois era apenas água. O protagonista abriu o baú, olhando para dentro com nojo. Ele pensou que, se passasse mais tempo lá, ele certamente ficaria louco. Mas ele simplesmente precisava encontrar, pelo menos, que valha a moeda gasta. O protagonista se inclinou para a caixa. Ao lado dos livros, ele franzia o rosto para as poções. O protagonista exalou fundo e sacudiu a poeira. Siv pulou na cabeça do protagonista, dizendo que havia chegado. O protagonista acariciou uma descontente Sylvie. O dragão disse que a abandonou. Arthur parabenizou-a pela sobrevivência. O protagonista olhou para o velho. Enquanto Siv vasculhava discretamente, o sujeito disse que não achava nada. Em sua cabeça, o cara disse que não achou nada. O dragão. E o homem olhou para o idoso surpreso. O homem de cabelo branco olhou para Sylvie chocada. O mago sacudiu a mão na frente do rosto do homem. Ao perguntar se ele estava bem, o homem fechou os olhos e cobriu a boca com a mão. O idoso disse que estava e pediu desculpas, adicionando que ele queria dizer que estava bem. O mago estendeu a mão. Enquanto o idoso olhava para o garoto descontraidamente, a governanta disse que ele não achou nada que gostasse. Então, se ele apenas devolvesse a moeda, iria embora. O homem achou que esse cara tinha muita coragem. O homem se inclinou para a prateleira, dizendo que ele realmente não tinha um bom olho. O homem disse ter achado. O protagonista pegou o objeto que o velho atirou. O velho mandou que ele pegasse. Arthur olhou para a pérola curiosamente, perguntando o que era. O homem de cabelo branco começou a empurrar o protagonista. Ele disse para não se preocupar e que precisaria disso. Agora, deixe-o sair daí. O velho fechou a porta com força.
mandando-o voltar. A criada virou sua atenção para a frente. Um gato preto apareceu na frente dele. O gato olhou para Arthur com ironia. Ela virou as costas para ele. As meninas estavam na mesa, tomando chá quente. Ele acenou para chamar o irmão. O mago se aproximou da mesa, onde sua família estava sentada. Alice perguntou ao filho se encontrou o que procurava. O mago disse que pensava assim. Tabita se levantou, sorrindo para o garoto. Ela disse que ficaria surpresa. Seria surpreendente se ele não encontrasse nada entre seus diversos elixires e medicamentos, sendo eles bastante famosos. O protagonista olhou para Morena com perplexidade, enquanto caminhava pela rua. Tabitha disse que sempre havia muitos alunos lá, procurando novos materiais de treinamento. O mágico perguntou o que havia naquela loja velha e desgastada. Os meninos deram a volta à esquina. Quando Tabita apontou para o lado, Tabita disse que não chamaria isso de velho e desgastado. Arthur disse que a velha cabana era absolutamente... Arthur voltou sua atenção para o lado. Sylvie e Arthur ficaram atônitos, olhando para frente. O garoto disse que era velho e desgastado. Perante ele surgiu um belo edifício branco com placa. Sob o prédio, o céu estava limpo. Lucas e Charles caminhavam em uma caverna escura. A porta de madeira apareceu à frente deles. Os meninos abriram levemente a porta. Então, a porta bateu com força. Lucas olhou ao redor da sala com uma expressão arrogante. Ela desviou o olhar, resmungando desagradado. Lucas pisou nas costas de Charles, perguntando o que tudo isso significava. Charles olhou para a frente com medo. Com a cabeça baixa, o garoto cumprimentou seus convidados. Lucas, de costas, olhava para o garoto ruivo. O homem mascarado notou, em uma de suas modestas reuniões. Charles apontou para o elfo, dizendo ao senhor que, conforme solicitado, ele trouxe cera para Lucas. O senhor inclinou a cabeça de lado, notando que se tratava do famoso senhor Lucas, adicionando que estava muito feliz por poder se juntar. Na pequena cruzada, o loiro inclinou a cabeça, rindo maliciosamente. Ele pediu para se juntar a eles. E quem disse que ele concordaria com isso? Adicionando, quando Charles disse que queria mostrar algo, esperava algo mais impressionante. O seguidor apontou o dedo para o elfo, com desagrado. O elfo perguntou quem ele era, observando que ele não parecia um aluno e que não devia dizer ele era um professor. O seguidor perguntou ao elfo como ele se atreveu, adicionando que ele devia agradecer por terem aceitado que ele se juntasse a eles. Lucas fixou o seguidor com raiva, indagando se ele era um mangrel. O senhor apertou os dedos, dizendo que era o suficiente. O seguidor foi engolido pelas chamas laranjas. O líder disse que era errado afirmar isso. Ao novo recrutado, Lucas encolheu os dentes, observando o homem em chamas. O seguidor disse que estava errado. Pedir perdão. O elfo olhou para a cena com irritação. Mostrando os dentes, ele pensou que teria feito o mesmo. Ele mesmo. Mas aquele feitiço, o elfo estreitou os olhos para o líder, encolhendo
os dentes. Ele pensou que não conseguia sentir seu nível de mana. Dizendo que agora voltariam ao seu pequeno culto. Notando que precisava de mais informações, o líder do culto sentou-se no trono, deitando a cabeça na mão. O elfo perguntou o que ele tentava alcançar. E, para que ele precisava, e o grupo que envenenava os alunos com substâncias ilegais. O líder do culto disse que ele queria acreditar que estavam fazendo mais do que isso, conforme ele chamou, puxando os alunos, adicionando que ele tinha grandes planos. Isso ultrapassava apenas esta academia. O líder olhou fixamente para o garoto, dizendo que no momento algumas circunstâncias o impediam de agir. E ele precisava de magos competentes para seguir seu plano. Enquanto esperava, e coincidiu que ele era um deles. Lucas enforrou as mãos nos bolsos da calça, observando o líder do culto. O líder disse que havia um nobre descontente, quem se vangloriava do fato de que Cyrus era construído apenas para os de linhagem mais pura, e que ele provavelmente era uma exceção, mas ele tinha certeza do lema, os alunos e a estrutura daquela academia. Perguntando se eles não o desapontavam. Lucas olhou para o líder, com expressão descontente. Ele franziu a testa e perguntou: por que deveria perder tempo e energia com insetos que ele poderia acertar a qualquer momento, adicionando que esses comuns eles não diferiam de aventureiros de baixo escalão, movendo suas armas de um lado para o outro. O elfo apontou para os seguidores. Com desagrado, ele disse que esses nobres mimados, para ele, eles eram como lixo. O loiro virou as costas para o líder, andando para a saída. Ele disse que não via sentido em Bexarcei ao nível deles, apenas para ser seu cão de estimação e seguir seus comandos. A máscara do líder sorria. Ele confirmou que os boatos eram verdadeiros. E ele era um mago, bastante orgulhoso. Todos os de classe inferior como fracos. Lucas parou abruptamente, de costas para o líder. O líder perguntou: não foi o amigo Arthur quem o provou errado? A loira fitou o líder com dentes furiosos, perguntando o que ele disse. O líder fez um gesto com os dedos, dizendo que poderia ser chamado de prodígio, e adulado com o elixir desde o despertar. Mas ele não era páreo para Arthur. O elfo apertou o punho, perguntando como ele se atreve. O líder pegou a cabeça com a mão, dizendo que a coisa mais triste que ele nem tentou ao máximo. O garoto ruivo fixou o olhar no elfo, dizendo que sabia disso, perguntando se era verdade. Lucas fitou o garoto, com os punhos cerrados. O elfo lembrou-se do protagonista e como ele lutou. Lucas lembrou-se de ter assistido tudo, infelizmente. O loiro franziu, olhando fixamente para o garoto. Perguntando quem ele era, o garoto se levantou do trono. Ele se ajoelhou para Lucas, estendendo os braços para os lados. O garoto disse ser apenas um benfeitor. Quem veio aqui para melhorar estas terras? O garoto voltou a sentar no trono. Dizendo o que pensava, ele deixou claro que a cooperação seria mutuamente benéfica. Lucas olhou para o líder do culto com irritação.
mostrando os dentes, sem perceber quanto tempo o observava. Mandando-o continuar, o garoto estendeu os braços para os lados, dizendo que ele teria a oportunidade de atacar. E quando isso aconteceu, os frágeis laços entre as 3 raças haveria uma ruptura. O líder ergueu a mão. Olhando para o elfo, ele disse que já havia